7 horas e 51 minutos, de volta com o Manhã no Ar e já com informação, o pecuarista José Lopes, preso na sexta fase da Operação Maus Caminhos, deixou o Centro de Detenção Provisória Masculino 2 após a Justiça acatar um pedido da defesa do empresário. E para saber mais detalhes sobre essa soltura, eu falo novamente com a Tamires Cler, que tem informações para a gente. Tamires, foi alguma condição para que ele... Foi imposta alguma condição para que ele permaneça em liberdade? Explica para a gente, por favor. Foi sim, Emanuel. Normalmente, quando a justiça solta alguém, né, no caso como as prisões preventivas, né, tem realmente que tomar alguns cuidados, como, por exemplo, a tornozeleira eletrônica, que foi o caso do empresário pecuarista. Então, ele vai ter que usar a tornozeleira eletrônica e também vai ter que comparecer no Tribunal de Justiça sempre para prestar, para dizer realmente que ele ainda está na cidade, porque ele vai ter que atestar que ele não viajou, que ele não fugiu, justamente para que ele consiga não ter, porque caso contrário ele pode ter um outro mandado realmente expedido para que ele seja preso preventivamente de novo, né? Então, para quem não lembra quem é esse pecuarista que foi preso, ele foi preso em julho desse ano, na sexta fase da Operação Maus Caminhos, e de acordo com a Polícia Federal, ele chegou a receber mais de 20 milhões de reais em encontros feitos com o médico Mohamed Mustafa, que é apontado, né, pelo Ministério Público como o grande integrante, como o grande líder dessa grande organização criminosa que desviou milhões de reais da saúde. Ele é o dono, né, da empresa Novos Caminhos e teria, de acordo com o Ministério Público, desviado esse dinheiro e não prestado os serviços da saúde. E aí, no caso dessa empresa do pecuarista, que teria contratos com a Novos Caminhos, é uma empresa de refeições, esses serviços também não foram prestados. Esse dinheiro foi entregue para ele em alguns encontros que inclusive aconteceram ali no condomínio que os dois moravam, justamente porque eles moravam no mesmo condomínio. Essa transação aí era facilitada entre os dois, não levantava suspeitas, e aí a Polícia Federal encontrou já indícios que esses serviços ou eles não foram prestados ou eles foram superfaturados entre 2014 e 2016. Então, ao longo desses 2 anos, ele recebeu essa grande quantia de dinheiro. Estima-se que Mohamed Mustafa tenha ganhado com esse grande esquema criminoso mais de 100 milhões de reais. Então, foi um dinheiro que foi desviado da saúde e a gente continua acompanhando, porque esse caso ainda está longe de acabar. O Ministério Público, vez ou outra, apresenta novas denúncias, né, de outras pessoas que vão surgindo. Essa empresa também de refeições teria também feito alguns contratos com a SEDUC e a gente também acompanha toda essa situação, né, Manuel? Exatamente, Tamires. A cada cumprimento de mandado, sobretudo os mandados de busca e apreensão, pouco tempo a gente acompanha uma nova fase da Operação Maus Caminhos, que, bom, começou lá com os desvios na saúde, as empresas que prestavam serviços em relação à saúde, ao fornecimento de materiais e de insumos, e agora está aí numa empresa que fornecia alimentação. E o que será que vem por aí? Tamires, obrigado pelas informações, obrigado pela tua participação aqui no Manhã no Ar também, e eu acho que amanhã a gente se encontra por aqui novamente, né? Bom dia para Tamires. Olha, agora eu te convido para a gente ir direto para a redação do Jornal A Crítica. Tudo bem com você? Olá, Emanuel, tudo bem? Bom dia. Beleza. Ó, nós comentamos ontem aqui, Dante, sobre a nova proposta a CPMF disfarçada que estava sendo preparada. Nós trouxemos informação, inclusive, do Marcelo de Souza, né? O secretário lá, adjunto. Agora, teve essa informação aí, divulgada lá no fórum, teve repercussões, né? Cabeças rolaram no governo. Cabeças rolaram e não foi a do Marcelo Silva que foi quem fez o anúncio, né? Diante do anúncio, do detalhamento da proposta que foi feita por ele lá no fórum, acabou caindo o Marcos Sintra, né? Que era um homem forte da Receita Federal, secretário da Receita Federal, amigo pessoal, inclusive, do ministro Paulo Guedes, que já vinha trabalhando aí com ele nessas propostas há um tempo, mas, assim, ele já vinha
pelo que eu tenho acompanhado, ele já vinha sofrendo algumas críticas, ele já vinha sendo um pouco fritado ali no governo, com umas manifestações um pouco diferentes, inclusive do próprio Paulo Guedes, e agora com esse anúncio aí da CPMF, com um detalhamento de uma proposta que ainda não estava definida, que o martelo ainda não havia sido batido pelo presidente Jair Bolsonaro, e ele fez esse anúncio, detalhou essa proposta, talvez numa tentativa de ganhar uma queda de braço interna ali, acabou se dando mal, acabou caindo, né, do cargo, do posto que ele vinha ocupando desde o início do governo. E aí a gente está vendo aí o tweet, né, a manifestação do presidente da República, que está hospitalizado ainda, mas se manifestou pelas redes sociais, dizendo que ele foi exonerado por conta dessas divergências no projeto da reforma tributária, né? E o presidente garante aí, né, de uma maneira direta, clara, para não deixar margens, de que não vai haver essa CPMF, né, essa nova CPMF ou aumento da carga tributária. A gente comentou, inclusive, ontem aqui que essa proposta de criação da CPMF ia contra aquilo que o próprio Paulo Guedes está pregando e que o governo está pregando. É uma coisa que causou estranhamento e está aí a reação do presidente e da equipe do governo. Na medida que esse anúncio foi feito, inclusive, Emanuel, a gente viu várias ali nas redes sociais, muita gente resgatando posicionamentos de membros do governo que na época eram contra a recriação da CPMF. A gente viu viralizar posicionamentos do Onyx Lorenzoni, do Eduardo Bolsonaro, do próprio presidente Jair Bolsonaro, ainda durante a campanha, ainda em 2018, e foi alvo de muitas críticas por conta disso, né? Então, eu acho que nesse cenário aí, como o presidente, a equipe dele é muito ligada aí nas redes sociais, isso acabou sobrando, acabou pesando aí na conta do Marcos Cintra. Agora, o que eu tenho visto também, o que eu tenho de informação a respeito disso, é que, assim, pro Paulo Guedes não é completamente descartada ainda essa recriação da CPMF com algum outro nome, com algum outro modelo. A grande divergência que havia entre ele e o Marcos Cintra é que o objetivo do Marcos Cintra era criar um imposto único, né? Unir vários impostos e trazer essa CPMF na tentativa de criar esse imposto único. Na visão do Paulo Guedes, a busca, o grande objetivo deve ser buscar desonerar a folha salarial, aquilo que a gente vinha comentando ontem, e para desonerar precisa de uma compensação. Essa compensação viria por meio de uma CPMF na visão dele. Agora, com esse posicionamento, né, direto do presidente de que não vai haver, a gente precisa esperar para ver como que eles vão se posicionar agora, porque que isso estava sendo discutido internamente, estava. Se não havia sido batido o martelo, não havia sido batido o martelo. Agora, por bem ou por mal, o martelo foi batido. O presidente falou, não vai haver uma nova CPMF, a carga tributária não vai aumentar. Então, o que vai ser feito, o que o governo vai buscar de alternativas para compensar essa arrecadação que ele precisa alavancar se a intenção for, de fato, fazer essa desoneração da folha salarial dos trabalhadores. O que é impressionante, Dante, é que toda vez que se fala em levantar receita ou melhorar a receita, sempre se pensa na criação de impostos. Sim. E a gente está falando de um país que tem uma das maiores cargas tributárias do planeta e ninguém nunca pensa no enxugamento da máquina pública, ninguém nunca pensa em gestões mais eficientes, em menos desperdício, ninguém pensa nessas coisas. Qualquer família, qualquer empresa faz esse tipo de planejamento, esse tipo de ação, mas os governos, todos eles, acabam não pensando. É como se ao serviço público, não fosse relegado o profissionalismo, a profissionalização. É impressionante. A gente vive uma gestão, assim, como um todo, né, quando a gente olha para a máquina pública, de uma maneira bem tacanha. Ela é tão antiga, ela é tão antiquada, que na hora que se pensa em arrecadar novamente, em criar alternativa de arrecadação para o país, se volta a um imposto que já havia sido criado há 20 anos atrás, né? Exatamente. A falta de ideias novas, a falta de inteligência, de um pensamento um pouco mais... E isso aí não é só para a presidência da República, eu estou falando isso como um todo, né? A administração pública como um todo. A gente não vê modernidade, a gente não vê mudança na maneira como esses recursos são empregados. A gente tem tecnologias aí que podem economizar. Um exemplo besta, a gente tem energia solar hoje, que pode ser muito mais econômica do que a energia que a gente usa naturalmente. Por que não é usada? Por que não é pensada em outras alternativas que se faça economizar dinheiro para compensar essa perda de arrecadação que a gente tem, né? É bem complicado isso daí. De repente é por conta desse nosso modelo de política, né? É sempre um projeto político, nunca é um projeto de governo, num projeto de Estado. Mas enfim, agora, Dante, como a gente está falando da área econômica, vamos falar um pouco da reforma tributária.
a proposta dos estados foi entregue pelos governadores lá para o Congresso. Agora, uma coisa que me chama a atenção, e até queria pedir a tua ajuda para entender isso, e eu imagino para as pessoas de casa também, os governadores apresentam uma proposta, os deputados têm uma proposta, os senadores têm uma outra proposta. A gente acabou de ver um tweet do presidente, o presidente inclusive que declarou que a proposta da presidência não poderia ter sido divulgado nada porque não foi avaliada nem pelo ministro da Economia e muito menos pelo próprio presidente. Ou seja, há uma outra proposta do governo. É muita proposta, meu irmão. Tem proposta demais e tem uma queda de braço pesada aí para a gente ver quem é que vai ganhar essa história no final das contas. No meio de tantas propostas, essa apresentada pelos governadores, que eu acho que a notícia para a gente é que essa dos governadores aí, ela mantém os benefícios da Zona Franca, né? Isso que interessa para a gente. Mas qual é o peso dessa proposta diante dos deputados, diante dos senadores, diante do governo? Tem algum peso isso aí? Tem peso. Tem peso porque se faz articulação de bancada, né? Assim, esses governadores que foram levar esses posicionamentos, os secretários de Fazenda que levaram os posicionamentos dos governos estaduais, fazem suas articulações com as suas bases ali. E a gente tem uma situação nessa proposta que foi apresentada, que é a manutenção das vantagens da Zona Franca de Manaus, da maneira como elas estão hoje, né, para não sofrer prejuízo. Porque qual é a grande questão? O projeto que está com o andamento mais célere no Congresso Nacional é uma PEC do deputado Baleia Rossi de São Paulo, que nessas propostas de unificações de tributos, ele tira muitas vantagens da Zona Franca de Manaus, de competitividade, de impostos que hoje, de isenções que hoje a Zona Franca pode oferecer e que, se houver essa união, outros estados vão poder ter essas vantagens semelhantes e vão acabar ganhando em outras coisas, em facilidades logísticas e tudo mais, porque a gente sabe da dificuldade que a gente tem aqui da região. Então, qual é a importância dessa proposta que foi entregue ontem? É apresentar aos parlamentares, foi entregue ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado, é apresentar aos parlamentares essa proposta, fazer uma articulação com as bases dos principais governos que estão interessados nisso. A gente tem, nesse ponto específico, a gente tem os governos aqui da região norte, do nordeste também, que são bem unidos, já com São Paulo já é uma coisa um pouco diferente, que tem bancadas muito maiores. Então, assim, é preciso fazer esse peso, é preciso fazer essa manifestação política, porque isso muitas vezes é mais um posicionamento mesmo do que necessariamente uma grande ideia, né? Mas é preciso ser feito, porque senão essa proposta que está colocada hoje, que já passou pela CCJ e já está em análise na comissão especial, ela pode ganhar força. A gente vê um parlamento hoje que quer o protagonismo para si, né? A gente viu isso na reforma da Previdência, que mexeu muita coisa. A gente tem visto como está segurando lá o tal do projeto anticrime do Sérgio Moro. Eles estão fazendo muita força, estão querendo mostrar muito peso. Está quase um parlamentarismo ali em alguns momentos. Então, qual é o grande perigo? Na lacuna da proposta do governo, que ainda não chegou, a proposta do governo da reforma tributária ainda não chegou, e tem essa que já está bem acelerada e que prejudica a Zona Franca, os governos chegaram, apresentaram essa proposta, e a gente espera, a promessa que foi feita, inclusive pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de que esses pontos que foram colocados, eles serão analisados, eles serão discutidos, serão debatidos, e é preciso uma vigilância constante. Os governadores, os secretários de Fazenda fizeram esse posicionamento, agora as bancadas precisam estar alertas. Assim, a gente sabe que a gente tem, por exemplo, uma bancada que ela é muito aliada, né, da nossa bancada federal, daqui do Amazonas, dos 8, 7 tem um posicionamento mais pró-governo, né? E um que é de oposição, que é o Zé Ricardo. Mas nessa hora não pode ter lado, né? Nessa hora eles precisam olhar e defender o modelo econômico aqui da região, né? Exatamente. Um prejuízo muito grande agora, a Zona Franca, sem um programa de transição montado e planejado para isso, é a derrocada da nossa economia de uma maneira bem brutal, né? Exatamente, né? Os parlamentares precisam ter isso em mente. Você citou o presidente do Senado, ele também declarou que a proposta do governo deverá ser tramitada apenas uma proposta, e ele assegurou que o que o governo apresentar será colocado junto com aquilo que está sendo apresentado também pelos parlamentares. Sim. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Dante, mais uma vez, meu irmão, obrigado pela participação, pela informação a mais aqui, e vamos ver o que os nossos nobres políticos aprontam por aí, que a gente traz aqui para trazer essa informação para o público. Eles nunca deixam a gente sem assunto, né, mano? Exatamente. Bora ficar acompanhando aqui, ver o que tem amanhã nos reserva. Pra gente comentar aqui, viu? Dante, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Até amanhã. Obrigado, bom dia. Vamos seguindo por aqui. As inscrições para o processo seletivo contínuo da Universidade Federal do Amazonas encerram hoje.
Os candidatos têm até amanhã para efetuar o pagamento da taxa. As provas do concurso serão aplicadas no dia 1º de dezembro. E a Juliana traz mais detalhes para a gente. Eu já falei um monte de informação aqui, Juliana, mas vamos lá, tem mais, né? Como as pessoas podem se inscrever, quem pode participar? Diz aí pro pessoal, faz o alerta aí pro pessoal, porque tem que correr, né, Juliana? Tem que correr sim, viu, Manuel? As informações que você falou foram bastante precisas, mas eles também precisam saber que a inscrição é R$ 65 a taxa. E como você disse, vai até amanhã. Até hoje vai a inscrição e o pagamento pode ser feito até amanhã. São destinados aí para alunos dos cursos das 3 séries do ensino médio, né? E essas pessoas, elas podem estar concorrendo nessa seletiva aqui em Manaus e também nos municípios de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. Só aqui em Manaus, a UFAM está destinando mais de 1.800 vagas para os alunos que estão na 3ª fase do processo seletivo. 50% dessas vagas são destinadas aos alunos autodeclarados como pretos, pardos ou indígenas e também para pessoa com deficiência e para alunos com baixa renda. O resultado da 3ª etapa vai sair no dia 9 de janeiro de 2020 e da 1ª e da 2ª etapa a partir do dia 30 de março também de 2020. Então, você que pretende cursar uma faculdade, né, uma universidade federal, pública, então tem que correr. Se você está nesses três séries, né, do ensino médio, 1º, 2º e 3º ano, você pode fazer a sua inscrição até hoje e pagar até amanhã a taxa de R$ 65. Volto com você, Manuel. Ok, Juliana, obrigado pelas informações mais uma vez, viu? Vamos fazer um intervalo? E daqui a pouco a gente traz o quadro Mais Saúde, onde vamos falar sobre varizes, que para muitas pessoas é apenas um problema estético, mas para outras as varizes podem causar dor, desconforto e até mesmo problemas mais graves. A informação é a reportagem que a gente traz daqui a pouquinho, depois do intervalo. Segundo a OMS, as varizes atingem uma parcela significativa da população mundial. Pelo menos 30% das pessoas sofrem do problema, 70% do sexo feminino. Mas os homens também precisam estar em alerta.